Boa noite. Bem. Bom, estou falando boa noite, né, para a aluna aqui, para Maria Carolina, e também para os alunos que posteriormente possam assistir aqui a uma aula, né, de introdução aos estudos literários, tá bom? É importante eu falar aqui algumas questões, né, e tudo mais, relativas, né, a essa disciplina, né, que vocês estão aí estudando, né? Essa introdução aos estudos literários também seria uma forma de um pouco de teoria dos estudos literários, né? Então, nós iremos ver aqui algumas questões que são importantes, né, para a nossa leitura da literatura, principalmente algumas coisas que podem ser dificuldades e tudo mais, e também, né, a gente poder compreender que a literatura ela tem algumas especificidades, né, que são importantes considerar na hora da leitura do texto, seja ele qual gênero ele for, né? Então, pelo que nós podemos perceber, nosso curso aí teve até agora a questão do gênero textual, a questão da singularidade, né, do texto literário e etc, né? E uma das coisas que eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho, que foi de aulas da semana passada e retrasada, é a questão do texto de poesia, né? O texto poético, né? Como vocês já têm aula própria, né, gravada da matéria da semana, a gente nessas aulas ao vivo é importante que a gente converse sobre coisas que vão talvez um pouco além ou um pouco diferentes do que estão sendo colocadas lá, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho de poesia, né? Que é um tipo de texto que, claro, ele pertence especificamente à literatura, né? Não é um texto como o texto, por exemplo, jornalístico, o texto de informação, né? Que tem outras singularidades, né? O texto, a poesia é um texto tipicamente da literatura, né? E a poesia é um texto muito vinculado à arte, né? Então, nunca é um texto que nós podemos dizer assim que tem uma perspectiva funcional ou uma perspectiva utilitária, né? Muito pelo contrário, né? A poesia é um universo à parte. Eu vou espelhar aqui um PowerPoint, porque eu acredito que aqui a gente consiga trabalhar coisas que são muito interessantes e pertinentes aqui ao nosso campo de estudo, né? Então, aqui a poesia, quando a gente se prepara para ler um texto de poesia, a gente, obviamente, visualmente, nós vamos perceber algumas questões, né, que são fundamentais, o fato do poema ser escrito em verso, né, e o texto em prosa não, o fato de que o poema pode ter uma certa musicalidade, o ritmo ele sempre vai ter, né, o ritmo, né, mas o poema também tem, talvez por ser descendente, né, da música, né, e dos rituais iniciáticos lá do nosso mundo antigo, a poesia também ela traz esses aspectos, né, que na modernidade também vai ficar muito, digamos assim, voltado para o visual, né? Enquanto a poesia antiga tem a necessidade da rima, tem a necessidade digamos assim, de uma certa musicalidade, a poesia, conforme se aproxima do século XX e tudo mais, ela vai se tornando digamos assim, uma forma literária mais plástica, mais visual, né? E daí a não necessidade de rimas, a não necessidade de uma musicalidade prevista já nesse código que é a poesia. E aí a gente vai entender, no campo da leitura propriamente de poesia, né, gente? Que nós temos que ter uma outra postura na hora de ler um poema diferente de outros textos, né? Pelo gênero, obviamente, mas também por uma questão interessante, que é a questão seguinte. Nós temos
uma circunstância enorme de textos que a gente vai classificar como textos não literários, né? Que são os textos que têm como base, digamos assim, uma forte referencialidade. Ou seja, aquilo que eu digo no plano do discurso, aquilo que eu digo falando, aquilo que eu conto é real, né? Então, um caminhão capotou na estrada, alguma coisa assim, né? Então, aquilo de fato aconteceu, né? Ou seja, a palavra, ela tem um sentido já determinado, né? A palavra tem um sentido assim que não vai fugir daquele significado. Mas e na poesia? A poesia, tudo que ela não quer é justamente que a palavra tenha um só significado. Então, dependendo do contexto, dependendo da forma como a palavra é colocada, a gente sempre vai perceber na poesia essa necessidade reiterada de leitura e de busca pela expressão, pela compreensão da expressão que o poema está trazendo. Então, nesse sentido, a palavra no poema, a gente pode dizer que é uma palavra polissêmica, né? Ou seja, uma palavra que vai trazer sentidos que muitas vezes, até em decorrência das transformações do tempo, vão mudar. Esses sentidos nunca, nem sempre eles permanecem. Por isso que, por exemplo, vou dar um exemplo de um poeta lá de 1300 e alguma coisa, Dante Alighieri, né? Eu posso ler Dante hoje? Posso, mas certamente aquilo que Dante fala para mim hoje tem um sentido já transformado, porque o tempo transformou de diferente do período que ele disse aqui, né? Então, é como se a palavra poética, ela durasse por ela sempre estar, digamos assim, se transformando, né? Virando outra coisa o tempo inteiro, né? Então, por isso que essa polissemia da palavra, né? Bom, isso eu acho que é fundamental a gente contar, né? A gente perceber isso, né? Com o tempo. E aí, opa, deixa eu colocar aqui, tá? A nossa percepção, digamos assim, técnica, né? É que a poesia é sempre essa palavra em conotação, né? Não é a palavra denotativa, objetiva. É essa palavra que sempre vai além do significado básico e que é essa palavra que vai mudar, né? Suas configurações ali no decorrer de como ela é utilizada. Mas a gente nunca pode esquecer que vou contar uma história, digamos assim, que é muito significativa, né? Uma coisa que nós não podemos esquecer na hora de dar uma aula ou na hora de ler um poema, principalmente, né? Mallarmé, que é um dos grandes poetas da literatura francesa, talvez mais importante na modernidade, né? Ele costumava fazer caminhadas ao lado de um grande escultor e pintor também, que vocês devem ter visto, mesmo que não conheçam de nome, que é o Degas, né? Que eles escrevem Degas, né? Degas. Que fez aqueles quadros e ele tinha uma série, né? De quadros sobre as bailarinas. Né? Então, os dois estavam andando pela Paris daquele final do século XIX, início do XX e tudo mais, e eles caminhavam à margem do rio Sena, conversando, e um dia o Degas fala assim para o Mallarmé, olha, eu não consigo entender como a poesia é algo complicado. Por exemplo, se você me dá os pincéis, a tinta e a tela, eu tenho uma certa, digamos assim, dificuldade de criação inicial, mas que isso se dissipa com muita facilidade e eu consigo criar os quadros, né, e tudo mais, e não tenho tanta dificuldade quanto eu tenho, por exemplo, quando eu vou escrever um poema, né? Aí o Degas continua e diz assim, o Mallarmé, olha, é uma coisa terrível, porque eu sento, olho para a folha de papel em branco
pego a caneta, vou escrever o poema e não me vem nada na cabeça. Não me vem uma única ideia, né? Hoje em dia a gente poderia falar, muitos alunos falam, não tem inspiração, né? E aí o Mallarmé falou, tá vendo? Como você está errado por meio de um princípio. E o Degas fala, mas errado como? Ele falou assim, poesia não se faz com ideias, poesia se faz com palavras, né? Ou seja, né, então a preocupação nossa na hora da leitura não é perguntar o que o poema diz, o que o poema está dizendo, ou, pior de tudo, né, o que o poema quer dizer, né? A grande pergunta é como isto está sendo dito? Como isto que o poema trata, esse assunto que o poema trata, está sendo construído? Como ele construiu, né? E isso é uma coisa tão evidente porque, por exemplo, onde está a poesia? Nos livros de poesia, mas também está na música. E se a gente pega para ouvir as músicas da nossa predileção, quando a gente pega para ouvir músicas que a gente gosta, a gente vai ver que 90% das músicas que a gente gosta falam de amor, por exemplo. E aí a gente olha assim e fala, mas eu já ouvi mais de 1.000, 2.000 músicas, ou seja, 1.000, 2.000 poemas que falam de amor. E nenhum responde o que é o amor, na verdade. Por quê? Porque o segredo da poesia não está no que está dizendo. O amor é o amor. A morte é a morte. A vida é a vida. Tá? Mas como ele está dizendo? Né? A forma que o poema diz, a forma que ele expressa aquilo que faz parte da condição humana. Né? Então, a grande chave de leitura de um poema, sem dúvida nenhuma, é sempre perguntar como está escrito e não o que está escrito. Né? E nunca se esquecer também que um poema não quer dizer, o poema diz. O poema está dizendo, né? Ele não está querendo dizer, ele já disse, não é verdade? Então, às vezes, a gente acaba escorregando nessas cascas de banana, né? Esses dias eu estava fazendo um exercício com alunos em sala de aula presencial e aí a pessoa que estava lendo o poema fala assim, o poeta aqui está na infância dele. Aí você lia o poema, não tinha nada de infância, né? Aí eu falei, então me mostra em qual expressão, em qual palavra está a infância, em qual palavra está mostrando que o eu lírico é uma criança. E aí li ali o poema de Drummond, e ali não tinha esse índice, né? Ou seja, ela ficou preocupada em ler o que o poema quer dizer e não o que ele está dizendo, certo? Então isso é muito importante. Esse poema aqui, do Manuel de Barros, que é um poeta fabuloso, quem puder ler, assim, recomendo a obra dele e tudo mais, ele faz esse poema, assim, de uma maneira muito interessante, né? O Manuel de Barros, ele faz a poesia de uma maneira muito inusitada. É quase como se ele estivesse invertendo o sentido de tudo que a gente diz, né? De modo lógico. Ou seja, isso é importante. A poesia não quer provar nada lógico. A poesia é alógica. Por quê? Porque a poesia, ela não faz parte das construções racionais do ser humano. Claro que o racional faz parte da poesia, mas a poesia está preocupada com o sensível, com a construção da sensibilidade, ou seja, com a forma de se perceber a realidade e as maneiras de dizer a realidade, as maneiras de se dizer a natureza e as maneiras de se dizer o ser humano. Né? Então, esse poema, por exemplo, diz muito disso. Por exemplo, retrato do artista quando coisa.
Então, uma coisa, a gente conhece um livro do James Joyce que se chama O Retrato do Artista Quando Jovem, né? Que era muito comum fazer livros assim, que contava a juventude de tal escritor e tal. Mas ele fala o retrato do artista quando coisa, né? Então é como se o artista fosse um objeto de análise desse poema, né? Uma coisa, né? Mas que coisa é essa? Será que realmente ele está sendo, digamos assim, duro com a figura do artista? Mas, enfim, vamos lá. O título é um título, né? Depois a gente vê o que faz com ele. Mas o poema é interessante. Ele diz assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras me aceitam como sou, não aceito. Olha só, nessa primeira estrofe, ele utiliza a seguinte palavra, riqueza, a maior riqueza. A riqueza nossa, ela é a nossa capacidade de acumular coisas. Opa, retrato do artista enquanto coisa. É a nossa capacidade de acumular riqueza, né? Então esse é o sentido de riqueza que nós temos, né? Só que ele fala que, né? Então quanto mais a gente acumula, né? Mais, digamos assim, completo a gente é, não é verdade? E aqui ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que a riqueza é ser incompleto. A riqueza não é ter de mais, a riqueza é ter de menos. A riqueza é você sempre se perceber como uma falta, está faltando algo, né? Incompletude. E aí ele fala assim, e brincando com as palavras novamente, nesse ponto sou abastado. Ou seja, nesse ponto ele é rico. Rico de quê? De incompletude, né? Então é muito interessante esse raciocínio que ele faz, porque quando a gente fala isso é incompleto, isso é insuficiente, isso não está completamente certo, é sempre uma visão negativa. A palavra tem um significado negativo, uma carga negativa e pejorativa. Aqui, incompletude, no caso aqui, para ele, é uma qualidade. E quando a gente começa a pensar no sentido da palavra incompletude, ou seja, na polissemia, na semântica da palavra, a gente logo percebe que, óbvio, um ser humano que se diz completo, cheio de verdades e certezas, está morto, né? Um vivo morto. Por quê? Porque o que nos move é a curiosidade. O que nos move é a capacidade de transformação. O que nos move é a perspectiva de construção de uma realidade diferente da que eu estou no momento, certo? Então, aquilo que para nós é estranho na primeira leitura se torna óbvio no final da leitura, né? Isso é o que os russos da teoria literária do início do século chamavam de efeito de estranhamento. A poesia não é para causar beleza, mas sim para fazer a gente, digamos assim, estranhar, né? Um poema para a gente olhar e dizer, que esquisito. E aí ele diz assim, não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê uva, etc, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, esse último verso, né, renovar o homem usando borboletas é o ápice do estranhamento, né? E também, talvez, seja uma coisa que não tem um significado preciso, mas o que é preciso aqui, o que ele deixa muito claro é que ele é completo, ele se vê enquanto uma figura, né, incompleta e tudo mais, justamente pelo fato dele não estar dentro desse, digamos assim, dia a dia rotinizado, né? Dessas, digamos assim, atividades e funções humanas que se repetem, se repetem, se repetem.
mas ele precisa ser outro, ou seja, ele precisa o tempo inteiro estar se transformando. Gente, desculpa, estourei o tempo, passou 2 minutinhos, tá bom? Vocês têm outras aulas aí, tá? Então, hoje, eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre poesia, né? Espero que vocês tenham, né, aproveitado, cumprido algumas que eu coloco, tá bom? E é isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar também pelas mensagens, estou à disposição, porque eu sou professor, também sou coordenador do curso, né? Então, o que vocês precisarem, aí estou à disposição, tá bom, gente? E logo, logo a gente se vê, seja em outras matérias, seja nessa matéria que é muito boa e muito legal, que é a introdução aos estudos literários, tá bom? Gente, grande abraço e até uma próxima. Valeu, viu?